Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre o passo a passo da entrada para uma pós-graduação. Nos encontros anteriores, a gente falou um pouco sobre essas primeiras escolhas que são importantes fazer, né? Entender qual caminho que você quer traçar na sua jornada acadêmica, entender se você quer fazer uma especialização, se quer ir por um caminho mais profissional, mais de pesquisa. Mas, enfim, a gente vai retomar um pouquinho o que a gente já falou, de forma um pouco mais prática e vendo também outras possibilidades. E a gente vai continuar essa jornada no nosso passo a passo até você chegar no processo seletivo, fazer as provas e escrever o seu projeto. Beleza? A gente vai começar pelo primeiro passo, que é escolher. E aí não é meio passo, ou talvez possa ser um meio passo se for um passo pequenininho que você vai dar. É um passo pequenininho, mas é um passo importante, que é escolher. Que junta um pouco o passo 1 e o passo 2, que a gente já tinha falado, que é exatamente a definição da modalidade e a escolha do curso que você quer. Então, primeiro, vamos voltar ao que a gente já tinha falado na oficina, que é a diferença entre lato sensu e stricto sensu. A gente tem duas possibilidades de caminho quando a gente vai falar sobre pós-graduação. E o que é a pós-graduação, pessoal? Antes de tudo, a pós-graduação é aquele complemento, vamos dizer assim, em estudos, que você faz após terminar o seu ou bacharelado ou tecnólogo, enfim, a educação que você fez em nível superior. É importante pontuar isso porque, às vezes, algumas pessoas querem adiantar o mestrado ou querem fazer uma especialização antes de ter completado o ensino superior. Na grande maioria das vezes, isso não é possível. Às vezes, você consegue ainda fazer o processo seletivo com uma declaração de provável formando, e aí, quando você assume essa vaga na pós-graduação, você já tem que ter se formado, tá certo? Então, muito cuidado também com a oferta de pós-graduação que possa aparecer em que você não precise dessa formação superior, porque é essencial que você tenha o seu diploma, então, por favor, termine seus estudos. Mas vamos lá, terminei meus estudos, eu estou já ali em vias de terminar, já quero vislumbrar o que eu quero fazer após a minha conclusão. Você pode escolher pelo lato sensu, que são aquelas especializações mais voltadas ao mercado de trabalho, por isso lato, né, são mais abertas, que são principalmente especializações em áreas específicas de conhecimento, ou MBA, que é mais voltado para gestão e liderança, ou você vai para o stricto sensu, que é um pouquinho mais do nosso foco aqui na trilha pós, em que você vai mais para um caminho de pesquisa, um caminho mais acadêmico, e que hoje é muito conhecido principalmente por conta dos mestrados acadêmicos, né? Então, o principal é que você tem que pensar no seu objetivo de carreira. Você tem que pensar se você quer nessa titulação de mestre, e aí mestre, quando eu digo, pode ser tanto mestrado acadêmico quanto mestrado profissional, você quer futuramente um doutorado, então você segue um pouco mais pelo estrito, você tem um interesse, às vezes não agora, mas futuro, em fazer um concurso público, você tem um interesse em dar aula, então é importante que você selecione logo de início o estrito sensu, mestrado ou doutorado profissional ou acadêmico, mas quanto mais, né, você quer essa via acadêmica de pesquisa, produção científica, docência, é melhor que seja o acadêmico. Caso não, caso você queira somar aqueles pontos no seu currículo, se manter atualizado, se manter presente também nesses círculos de debate sobre algum tema específico da sua formação, você pode seguir por uma especialização. Caso você queira, busca ali alguns cargos na área de gestão, gestão de equipes, liderança, interessante que você faça um MBA. E, gente, importante também falar que uma coisa não exclui a outra, tá certo? Não quer dizer que, eita, vou seguir aqui uma carreira acadêmica inicialmente, né, um mestrado acadêmico, e depois eu não posso fazer uma especialização, depois eu não vou poder fazer um MBA. Não, você pode fazer um mestrado acadêmico, depois você pode fazer uma especialização, depois você pode voltar para o doutorado, uma coisa não exclui a outra. Mas lembre-se sempre que a pós-graduação é muito mais uma maratona do que uma corrida curta, onde você vai ver, né, o ponto final logo. Mesmo especializações, mesmo até um MBA, você tem que saber que você vai ter que destinar um tempo para isso. Então, não é algo que você vai ter um resultado tão rápido quanto um curso livre. Muito cuidado nessa busca em relação aos cursos que estão disponíveis hoje na internet. Vou explicar um pouco mais para frente como é que você consegue definir se um curso é bom, se um curso não é bom. Mas sempre pense nessa sua escolha de caminho e também não se prenda muito a isso. No meio do caminho você pode achar outras áreas interessantes, outras
outros caminhos que vão fazer mais sentido para você, e você pode ir se adaptando e mudando e personalizando conforme você achar melhor. Mas ok, Bárbara, defini aqui o que eu quero fazer, né? Eu vou querer um estrito senso. Eu quero, de fato, seguir por uma pós-graduação acadêmica, quero fazer mestrado, quero futuramente fazer um doutorado. Então, a primeira sigla que você tem que conhecer de antemão é PPG, porque eu não vou ficar me repetindo aqui várias vezes, programa de pós-graduação. Mas é o programa de pós-graduação, que consiste, né, assim como na sua graduação, que você realizou, tinha lá o seu departamento, tinha lá a coordenação do seu curso. É um conjunto, né, de professores, a gente chama muito de colegiado também de professores, em que pode estar alocado em um departamento, em um instituto, ou em um centro, não necessariamente eles são vinculados diretamente a departamentos, em que você vai ter ali a organização daquele curso de pós-graduação. E aí, né, é importante dizer, tem alguns cursos que eles só têm o mestrado. Tem alguns cursos que eles vão ter mestrado e doutorado. Tem alguns cursos que vão ter só mestrado profissional. Então, depende muito, né? A gente tem uma variedade hoje muito ampla de ofertas de curso. Por que isso é importante também saber? Porque não necessariamente porque você vai ter um departamento. Eu vou dar como exemplo meu. Eu tenho o departamento de arquitetura e urbanismo. Aí alocado vai ter a pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Não necessariamente. Minha pós-graduação, inclusive, foi em desenvolvimento urbano, que é muito mais multidisciplinar do que somente vinculado à arquitetura e urbanismo. Então, ele estava vinculado diretamente ao CAC, né, que é aqui na Federal de Pernambuco, que é o Centro de Artes e Comunicação, em que eu posso, inclusive, ter aulas, ter cadeiras, né, ter disciplinas e também ser orientada por professores que não necessariamente façam parte do departamento de urbanismo. Podem ser professores da área de geografia, meio ambiente, administração. Então, é muito interessante nessa busca pela pós-graduação você ver também outros departamentos que possam dialogar com outras áreas do seu interesse. Falando um pouco mais sobre a área da tecnologia, é muito comum a gente ter pessoas que... Bom, tecnologia, a gente sempre fala que tecnologia é a ferramenta, é um instrumento. Então, quando você tem interesse em uma área específica, por exemplo, eu tenho interesse em como a tecnologia pode ajudar o meio ambiente. Então, não necessariamente você precisa ir para uma área, né, para uma área específica voltada à tecnologia, uma pós-graduação em ciência da computação. Você pode ir, por exemplo, para um PRODEMA da vida, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Federal de Pernambuco, e ele pode ter uma linha de pesquisa ali de tecnologia e meio ambiente que possa dialogar mais com o seu interesse do que a sua área restrita de formação. E onde é que eu posso encontrar mais informações sobre esses programas de pós-graduação? Porque não é só jogar no Google, não é só jogar na internet que vocês podem achar, acho que, informações confiáveis, por mais que hoje a IA ajude um pouquinho. Primeiro, vá direto nos sites das universidades que você tem interesse. Se você está seguindo uma carreira acadêmica mais voltada ao estrito sensu, o mais intuitivo é você ir para universidades públicas, né? Eu coloquei aqui no slide opções que são aqui de Pernambuco, mas isso vale para onde você quiser. Pesquise as universidades públicas que estão ali na área que você tem interesse em seguir com a sua carreira de pós-graduação. Outro lugar que é importante você dar uma verificada é o portal da CAPES. Tanto no site da CAPES mesmo, mas também principalmente na plataforma Sucupira. Esse nome é super engraçado, eu sempre achei engraçado. Já me deu muita dor de cabeça essa plataforma Sucupira, inclusive. Mas ela é uma plataforma importante, porque é onde você tem a lista dos programas de pós-graduação e as suas avaliações. E a plataforma Sucupira, você consegue ter ali um dashboard bem interessante com todos os cursos de pós-graduação disponíveis no Brasil e as suas notas, né? É muito importante que vocês tenham um olhar para esse Qualis CAPES, que é tanto da classificação de periódicos, mas também a gente puxa um pouco para essa classificação dos cursos de pós-graduação. E é assim que a gente sabe que um PPG é bom. Eu preciso ponderar um pouco essa fala em relação ao que é bom, porque às vezes o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Então, vai muito também das suas conexões, de com quem você já dialoga. É sempre interessante você já ter algum trabalho com aquele PPG ou alguma entrada com aquele PPG, mas caso você não tenha, né, nenhum direcionamento específico, algum trabalho específico junto com aquele programa, você pode, né, para facilitar a sua escolha, ver pela nota. Mas lembrando que quanto maior a nota, geralmente mais concorrido
é aquele PPG. A CAPES, e eu vou ler na minha cola, porque eu nunca lembro o nome completo disso, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Enfim, o Brasil ele tem uma série de instituições de fomento à ciência e auxílio à ciência. A CAPES é uma das principais. A CAPES é sempre a instituição que vai olhar para os programas de pós-graduação, avaliando a sua qualidade, avaliando a qualidade da educação em que está sendo entregue. Como é que funcionam essas notas de avaliação dos programas de pós-graduação? São notas que vão de 1 a 7. De 1 a 5 são programas de mestrado, ou seja, o mestrado acadêmico, ele pode ter, né, como nota máxima 5. Os programas que possuem, além do mestrado, eles também possuem doutorado, eles vão até a nota 7. Então, vamos dizer que de 3 a 5, para um programa que possui mestrado, é uma nota ok, né? 3 é um desempenho satisfatório, 5 é um bom desempenho. Quando você tem o doutorado, a busca, então, é pelo 6 e pelo 7. O 6 é quando aquele programa é reconhecido nacionalmente. O CAPES 7, que é, eu acho que o que todo PPG que já tem doutorado almeja, o CAPES 7 é quando você tem reconhecimento internacional. Esses são critérios, né? Critérios de qualidade, de estrutura, a formação dos docentes que a CAPES adota e pode ser, né, um critério para você adotar esse programa de pós-graduação. Então, seguindo, isso eu falei do estrito sensu, né? Para quem quer seguir mais essa carreira acadêmica, é uma forma de você escolher qual PPG você quer cursar. Mas e o lato sensu? Bárbara, não quero, eu quero um MBA ou eu quero uma especialização mais voltada ao mercado de trabalho. Você pode selecionar a partir de alguns critérios também, e isso é importante porque hoje eu vejo muita propaganda de cursos e pós-graduação online, e aí às vezes o pagamento é muito facilitado, o que é bom, né? Hoje é um pouco mais democrático esse acesso ao conhecimento, mas tem algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. Primeiro, se o curso é reconhecido pelo MEC. Gente, se não for reconhecido pelo MEC, você pode até colocar no seu currículo, mas assim, não vai valer de muita coisa, né? Então, principalmente se você está fazendo isso para buscar uma melhor oportunidade de emprego, para concorrer a processos seletivos que são mais concorridos, então é importante que você veja se esse curso de fato ele é reconhecido pelo MEC. E para ser considerado uma especialização de fato, ou seja, você ter esse título, vamos dizer assim, de especialista ou detentor do MBA, ele tem que ter no mínimo 360 horas. Esse é um padrão exigido pelo Ministério da Educação. Então, muito cuidado para não confundir especialização com cursos rápidos, certo? Outro critério que vocês podem adotar nessa escolha, ver o corpo docente, se o corpo docente é qualificado. E quando eu falo qualificado, aí vem essa titulação, né? Quanto mais titulações esse corpo docente tem, melhor também, ele é mais reconhecido. Então é importante você, ali na oferta do curso, ver quem são os professores, ver se os professores têm mestrado, têm doutorado, ou se pelo menos, né, profissionalmente eles são reconhecidos no mercado de trabalho. Isso também é um outro critério que é importante você adotar. Geralmente, você também já consegue ter um sneak peek, um spoiler ali de como é que é a estrutura, como é que é a grade curricular, de ver quais são as cadeiras ou quais são os módulos que vão ser oferecidos. Então, dá uma olhada também, ver a quantidade de hora desse módulo, né? Ver se tem robustez e também o histórico e a reputação da instituição. Como são instituições privadas, eu sempre indico que vocês deem uma olhadinha no Reclame Aqui, né? Vejam ali quais são as reclamações que aquelas instituições estão tendo. Vai que tem algum problema com, às vezes, o oferecimento do diploma no final, enfim, questões de pagamento. Acho que vale a pena. Então, quais são os primeiros contatos que você pode ter com a pós-graduação, que eu acho que, inclusive, podem ajudar nessa escolha da pós-graduação? Pausa para eu beber mais água. Bom, primeiros contatos que você pode ter com esse universo da pós-graduação. Minha dica é: participa dos eventos, tem congressos, tem simpósios. Geralmente a universidade pública ela é bem aberta a isso. Alguns têm taxa de inscrição, alguns são gratuitos. Então, se você já está ali flertando com algum grupo de pesquisa, dá uma olhada nas redes sociais deles. Hoje em dia, muitos grupos de pesquisa, muitos laboratórios têm redes sociais, têm Instagram. Então, é um bom momento de você
conhecer, inclusive, os professores do grupo de pesquisa, conhecer quais são as pesquisas que estão sendo realizadas, trocar uma ideia e já ir se ambientando com essa dinâmica de sala de aula. Conversar com professores e egressos, né? Nos sites das instituições você encontra o e-mail desses professores. Alguns são mais difíceis de dar resposta, outros são mais fáceis, alguns respondem, outros não, mas geralmente os programas de pós-graduação também são bem abertos quando você chega lá na secretaria. Se você tiver alguma dúvida, eles podem encaminhar vocês para algum professor ou mesmo para algum representante discente. Então, também são formas de vocês irem se aproximando. Lembre-se sempre de pesquisar as linhas de pesquisa, os orientadores. No próximo vídeo, na próxima etapa dessa jornada, eu vou falar como pesquisar essas linhas de pesquisa e também vocês podem ir atrás do que está sendo publicado ultimamente, ou seja, quais são as últimas teses e as últimas dissertações que foram escritas pelo PPG, e isso você encontra nos repositórios das universidades. A gente tem um repositório geral, que é um nacional, mas também em toda universidade você tem esses repositórios. Erros comuns que você pode ter nesse processo de escolha. 1. Escolher só pelo nome da instituição. Eu sei que, principalmente no Brasil, a gente tem aquele status muito grande, por exemplo, da USP, da UFRJ, mas não necessariamente porque um programa de pós-graduação está alocado em uma instituição que ela é muito reconhecida, que aquele programa de pós-graduação vai ser bom. Por isso, lembre-se da dica de pesquisar lá na plataforma Sucupira. Obviamente, para o seu currículo, isso deve chamar uma atenção, mas, às vezes, esse processo pode ser muito mais árduo, né? Como eu falei, depende muito do que você quer entregar ali naquela pós-graduação. Às vezes, uma instituição que não é tão famosa, não é tão reconhecida, pode ter um corpo docente que é muito mais parceiro, que também é tão bom quanto, que produz tão bem quanto, e pode ser muito mais caloroso, acolhedor, né? Deixar muito mais fácil esse caminho para você. Outro erro, ir pelo caminho dos amigos. Às vezes a gente fica ali naquela nossa panelinha, né, já desde a graduação, e aí vê os nossos amigos seguindo por uma carreira e vê, não, já que ele vai tentar, eu vou tentar também. E aí, assim, muitas vezes, principalmente na pós-graduação, isso faz pouquíssimo sentido, sabe, gente? Você pode ter inúmeras áreas diferentes dentro, inclusive, de uma mesma pós. Então, muito cuidado com as dicas e as orientações, né? Sempre procure orientações de pessoas que tenham essa experiência na área, que já viveram, e procure diferentes pontos de vista também, tá bom? E outro ponto, não ler o edital antes de decidir. O edital, gente, num outro vídeo a gente também vai falar como ler esse edital, mas leia com muito cuidado o edital. Veja, inclusive, as exigências desse edital. Não só para você não se frustrar ao longo desse caminho, né, de você tentar um processo seletivo e aí chega lá na frente você gastou tempo, gastou dinheiro, porque geralmente para se inscrever no processo seletivo também você paga, e aí você não era exatamente aquilo que você queria, sabe? E o edital, ele já dá algumas dicas em relação ao que é esperado da pessoa, mas de maneira geral é isso, não pesquisar antes de tomar essa decisão principal. Vou fazer aqui um adendo, que eu não ia fazer inicialmente, mas eu acho que é de interesse de algumas pessoas inclusive já vieram conversar comigo sobre isso, que é sobre uma carreira internacional, né? Seguir uma pós-graduação em outro país, ou se preparar aqui para depois ir, né, profissionalmente, ou enfim, academicamente, para uma pós-graduação no exterior. Acho que o ponto principal, gente, é que uma carreira internacional, ela te exige planejamento, pesquisa e tempo. Eu acho que eu colocaria paciência também. Não é impossível, e não quer dizer que é mais difícil do que você passar para um PPG aqui, mas ela demanda um pouco mais de tempo de preparo. Por quê? Primeiro, porque os processos seletivos variam conforme o país. Cada país vai ter a sua documentação específica, cada instituição são instituições diferentes. A gente não vai ter um parâmetro como a CAPES, como o MEC, que coloca todo mundo debaixo de um mesmo guarda-chuva e você tem ali as notas tudo certinho, a orientação toda certinha. Então, vai depender muito de como cada instituição
exige essa documentação, exige o projeto, exige o seu currículo também. Então, tudo é muito adaptável, certo? A minha dica principal, eu acho que nesse processo, é você escolher pela língua, mais do que você escolher pelo país. Se você tem um sonho de conhecer, de ir para um país específico, show, não é um problema. Aí você vai se dedicando atrás daquele país. Mas a grande maioria vai pedir para vocês uma proeficiência no idioma, ou seja, alguma certificação que comprove que você saiba aquele idioma. Então, obviamente, quanto mais você souber aquela língua, mais fácil vai ser a sua entrada. Outra questão é que alguns programas pedem carta de recomendação e propostas de pesquisa bem detalhadas. Então, é sempre bom você já ter aquele contato mais estreito com algum professor daqui, alguma disciplina que você gostou, se você fez monitoria, já avisando isso. Grande maioria pede carta de recomendação. E aí, atenção para um ponto, que é a revalidação do diploma. Ah, Bárbara, mas eu tenho um diploma incrível, maravilhoso, de uma faculdade na Espanha. Show! Ele é papel morto aqui no Brasil, se você não revalidar, gente. Então, se eu fosse seguir um passo a passo, eu escolheria. Eu coloquei, escolho o país e o idioma, mas eu acho que eu escolheria primeiro o idioma e depois o país, certo? Tem algumas fontes, algumas bolsas, que algumas, inclusive, eu listei aí para vocês procurarem no Google. Por exemplo, o DAAD é a bolsa alemã de internacionalização, que ela tem várias oportunidades para o público brasileiro. Algumas elas pedem que você tenha proficiência em inglês, e quando você vai para a Alemanha, eles já dão para você 6 meses de curso de alemão. Então, é interessante também vocês verem essas possibilidades, né? Pesquise em universidades com programas na sua área, consultar esses editais de bolsas internacionais. E é isso, gente. Planejar com pelo menos 1 a 2 anos de antecedência. Não é uma questão de, eita, o processo seletivo está aberto daqui a 6 meses, vou já tentar passar para esse. Pode já tentar, até como exercício, mas saiba que. E não é nem por uma questão de, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir passar na prova, eu não vou conseguir fazer o projeto. Nem é isso, é porque a documentação é muito pesada. Eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês de principais fontes e bolsas de estudo. Porque como é que funciona? Ah, Bárbara, eu tenho um sonho de me formar em Harvard. Aí você vai lá no site de Harvard. O bom é que os sites das instituições internacionais, pelo menos a grande maioria que eu pesquisei, são bem certinhos. Você tem o método de entrada. E aí você vai estar lá milhares de dólares para você fazer aquela pós-graduação. Aquele grande absurdo de dinheiro que você tem que pagar. A faculdade, geralmente, ela já dá, inclusive, um encaminhamento. E aí vocês vão ver a palavra scholarship, que são bolsas de estudo em inglês. E aí você vai lá e você vai pesquisar quais são as possibilidades de financiamento ou de tentativa de bolsa para o país ou para aquela instituição. E, inclusive, em algumas universidades, eles têm programas de bolsas internos, que são muitas vezes desses milionários, bilionários, que vão lá e tem, eu tenho um programa de bolsas aqui exclusivo para latino-americanos, tenho um programa de bolsa aqui exclusivo para mulheres. Então, algumas universidades elas já são vinculadas a esses programas de bolsa que vocês podem tentar. É interessante, por isso que é interessante pesquisar o site da universidade que você tem interesse, mas também você pode ir diretamente nesses sites que eu coloquei no slide, que são das instituições. A Fulbright Brasil é para instituições dos Estados Unidos, principalmente. E aí o caminho é inverso. Você vai pelo site, pelo caminho da bolsa, e aí lá na bolsa eles podem listar as instituições que são validadas. Mas bem importante isso, gente, saber. Geralmente essas bolsas, elas só são oferecidas quando você garantiu o seu ingresso na instituição de ensino. Ou seja, uma coisa caminha ao lado da outra. Vê como, por isso que é um pouco mais desafiador. Não é difícil, mas é um pouco mais custoso de tempo e dedicação. Você tem que fazer esse caminho paralelo. Você tem que ir pelo caminho da bolsa, ao mesmo tempo que você está indo pelo caminho da universidade. Porque você tem que garantir essa entrada na universidade e você tem que garantir sua bolsa. Às vezes é muito comum a pessoa garantir, ter o aceite da universidade, mas não conseguir o dinheiro para ir. Né? Eu já vi gente fazendo vaquinha, enfim, porque às vezes não consegue essa bolsa. Porque são processos paralelos. Né? Você precisa do aceite do professor, você precisa do aceite da universidade. E aí depois você, com isso, eu passei nesse programa de pós-graduação exterior. Você vai atrás da bolsa.
Fulbright para Estados Unidos. Acho que o mais famoso é o Erasmus, né? O Erasmus Mundus. É o programa de bolsas para a Europa, então a Europa como um todo, são vários países da Europa. O DAAD Brasil, que é um programa excelente, que é voltado aos programas de pós-graduação da Alemanha. O Chevening, ele é específico para a Grã-Bretanha, mas já vou adiantando que ele é um pouquinho chato, como todo o processo na Grã-Bretanha, muito chato. Acho que britânicos, eles são bem pragmáticos com documentação. O Chevening, ele com certeza vai te pedir alguma certificação em inglês, então, ou um TOEFL, ou um Cambridge, né, que são essas certificações. Aí você vai ter que buscar um curso de inglês aqui que ofereça isso, fazer a prova para você comprovar essa proficiência em inglês. Alguns são mais tranquilos, como eu falei, o DAAD geralmente é mais tranquilo, ou você faz uma prova, ou é um TOEFL mais simples, mas, enfim, de qualquer forma, você vai ter que comprovar essa proficiência na língua. E a gente tem a CAPES novamente. A CAPES tanto oferece bolsas de estudo direto para essa internacionalização, ou seja, você chega para a CAPES e fala, eita, eu passei na Sorbonne, preciso de dinheiro. Ela pode, né, oferecer essa bolsa, como você também pode fazer um mestrado ou um doutorado sanduíche, que eu acho, sinceramente, que é a forma mais fácil de você ter essa experiência internacional e não ter nenhum problema com revalidação de diploma, que é o quê? Você passa para um programa de pós-graduação aqui no Brasil e aí você fica de olho nas chamadas para... E eu acho muito engraçado o nome sanduíche, mas a ideia do sanduíche é exatamente você ter uma formação dupla, né? Você vai fazer uma parte dos seus estudos aqui no Brasil e a outra parte você vai fazer com essa instituição que é parceira, né? Por meio desse doutorado ou desse mestrado sanduíche que é promovido pela CAPES. Para esse primeiro vídeo, né, em que a gente falou um pouquinho mais sobre esse processo de escolha, esse nosso passo meio, ou passo 1 e 2 juntos, definição e escolhas de caminho, a gente tentou mostrar para vocês aqui as diferentes possibilidades que vocês têm. E eu acho que o objetivo principal desse vídeo é, primeiro, paciência, tranquilidade, pesquisem, 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 né? Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui disponíveis para ajudar vocês. Podem deixar também nos comentários, a gente vai respondendo. E boa sorte nesse processo. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse planejamento, falar um pouco mais sobre as bolsas, planejamento financeiro, enfim, e dar mais informações, tá? Até o próximo!